Muito boa tarde, gente bonita que está aqui sintonizada na Rádio BCN. Eu sou a Nayara e está começando mais um Salivrando na Rádio. E hoje, gente bonita, para nós começarmos a semana com o pé direito, eu trouxe para vocês o seguinte tema: os livros e o dilema das adaptações. E esse assunto, gente, ele é um tanto polêmico no mundo literário porque acontece o seguinte: muitas vezes, quando um livro ele está para ser adaptado, seja para um filme, seja para uma série, pode acontecer duas coisas: ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. E o que vai definir isso vai ser o roteiro feito para poder adaptar aquele livro, que muitas vezes, fica bastante parecido porque a gente sabe que não tem como colocar tudo o que acontece no livro em um filme ou em uma série. Uma coisa ou outra acaba que tem que cortar. Inclusive tem séries, que são baseadas em livro, por exemplo, Gossip Girl, que são várias temporadas, mas é claro, gente, nem tudo dá pra colocar. Tem uma coisa ou outra que às vezes vai vir no filme que não tem no livro, que às vezes ali na cena fica até melhor. Eu até comentei um pouco disso no último programa, a respeito dos livros e dos filmes de Harry Potter. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito querida, uma amiga, que é a Maria Gesside Salles, que ela é roteirista e escritora, para conversar com a gente como que acontece esse processo de um livro ser adaptado do ponto de vista de uma roteirista, porque ela, gente, vou falar com vocês, o currículo dela é extenso aí nessa carreira. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria inicialmente agradecer, Gessi, você pela sua disponibilidade de estar aqui junto comigo e junto com todos os ouvintes aqui da Rádio BCN. E eu já queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente da sua carreira como roteirista, um pouquinho como acontece esse processo de adaptação de um livro para filme. Conta para a gente. Oi, Nayara. Muito, muito feliz de você ter me convidado para o seu programa de rádio. Eu que agradeço ter a oportunidade de ser a minha primeira convidada aqui, uma pessoa com essa vasta experiência que você tem. É verdade, eu tenho uma vasta experiência como roteirista, mas a maior parte dos roteiros que eu fiz foram documentários, foram na área cultural e eram sempre ligados à literatura, à cultura de um modo geral. Viajei muito, muito por esse Brasil e conheci muito escritor, muito artista, historiadores. Ai, como eu amava isso, Nayara. E ainda me pagavam, pode uma coisa dessa? Era muito bom. Eu imagino. Depois eu fui trabalhar freelance, fiz muito trabalho também para Arte 1, sobre artistas plásticos brasileiros. Esses programas estão por aí ainda rodando. Mas eu escrevi roteiros também para cinema, ligados, a maior parte deles ligado ao Ziraldo, né? E como começou esse processo? Em 1995, eu escrevi o primeiro roteiro para cinema, que foi o roteiro do Menino Maluquinho, o filme. Foi o próprio Ziraldo que me convidou para fazer. Foi um trabalho muito prazeroso. Eu já era amiga do Ziraldo há algum tempo e foi assim, a gente conversou muito. O filme tem muitas referências visuais, sabe, das vivências do Ziraldo. Tem a briga da rua, das turminhas rivais, que remete ao filme Os Meninos da Rua Paulo, que é um clássico antigo. Tem o tempo da dança do relógio, que é do filme All the Jazz.
tem o balão, que é uma referência muito forte dele. Ziraldo gostou do roteiro, foi uma coisa muito legal. Ele aprovou, acrescentou algumas cenas, mexeu em algumas. Aí teve a cena da morte do avô, que eu escrevi, ele cortou e escreveu a versão dele. Aí eu briguei pela minha versão, achando que a minha era melhor. Pode? Eu tinha essas coisas, jovem, né? Era muito doido. E aí ficou valendo a dele, lógico. E agora eu acho que ele tinha razão. A minha cena era muito melodramática, passava do ponto mesmo. Ainda bem que ele cortou. E eu, na época, eu escrevi, mas achando que não ia colar o filme, porque era nostálgico, falava de um tempo que não era nem aquele que eu estava escrevendo no momento. Era a infância do Ziraldo. Mas deu certo, teve audiência, teve muita premiação também, e teve uma cena assim que me emocionou muito. Eu estava em Campo Grande, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nessa época. E aí passou o filme lá e eu fui assistir, ninguém sabia que eu estava na plateia. E quando o filme acabou, as pessoas se levantaram e bateram palma. Nossa. Dá para sacar a emoção que eu senti, foi muita, muita emoção. Nossa, Gessi, eu imagino, deve ter sido incrível. Só de você contar, eu já fiquei aqui emocionada imaginando. E assim, houveram outras adaptações do Menino Maluquinho? Eu fiz outras adaptações do livro O Menino Maluquinho. Fiz uma ópera, um libreto de uma ópera com música do Hernani Aguiar, e que foi encenada em 2003 em Juiz de Fora, pela primeira vez. Depois teve uma bela temporada, no Municipal do Rio de Janeiro, em 2015. E para ficar ainda no Maluquinho, eu também escrevi uma versão para teatro, encenada em 2001, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a minha carreira com os Maluquinhos continua. Em 1996, eu escrevi para a TV uma adaptação do livro Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo. Ai, adoro. E foi através do livro Professora Maluquinha que a gente se conheceu, né? Que eu conheci o teu blog, Salivrando, e gostei do que você escreveu e a gente começou a se falar e ficamos amigas. Foi muito bom. Verdade, gente. Eu conheci a Gessi justamente por conta de um post que eu fiz sobre o livro da professora Maluquinha do Ziraldo, que ela comentou e começou a contar a história e dali foi amizade na certa. Então, nessa adaptação da professora Maluquinha, eu avanço no tempo da história e faço 5 crianças, 4 meninos e uma menina, agora adultos, se reunirem para lembrarem da professora inesquecível que eles tiveram na infância. E os flashbacks ambientados nos anos 40, que é a base da história do livro do Ziraldo. Ziraldo aprovou o roteiro com poucas modificações. Nossa, que bacana, que honra também, né? Gente, eu não falei que o currículo dela era vasto? Muito legal, né, Gessi? E com isso deu para vocês verem que quando o trabalho de uma roteirista está alinhado junto com o do autor, a adaptação fica muito melhor. Então, Gessi, eu queria aproveitar para te perguntar
a respeito do seguinte: o que você pensa das adaptações de livros que não preservam a essência da obra? Porque depois disso tudo que você falou aqui com a gente, deu para perceber que a essência das obras do Ziraldo você manteve, né? Então, o que você pensa a respeito dessas adaptações que são feitas, que não preservam, não tem essa sensibilidade para poder ser algo assim fiel ao livro? Olha só, eu acho de uma importância crucial se preservar a essência de uma obra adaptada. O problema é saber definir o que é a verdadeira essência de uma obra. Eu vou contar uma historinha de bastidor aqui, acerca da adaptação do Menino Maluquinho, e aí vai ficar muito claro o que é e o que não é a essência de uma obra adaptada. Ok. Quando o Ziraldo me convidou para escrever o roteiro do Menino Maluquinho, já havia um roteiro anterior que ele não aprovou. Ziraldo estava bem chateado com essa adaptação. Ele disse que o roteirista não tinha entendido o personagem e que transformou o menino maluquinho num menino malvado, que botava gato dentro de forno, mostrava a bundinha para as pessoas fora do ônibus escolar e outras gracinhas do tipo. Então, fica claro aí, né, que essa adaptação realmente não foi fiel à essência do personagem principal. Não podia mesmo dar certo. Ai, que bom que ia ser se todos os roteiristas pensassem assim, viu? Iam deixar a gente que lê passando menos raiva, com certeza. Que o tanto de roteirista que não respeita a essência do livro, que modifica coisas assim e põe outras totalmente diferentes, existem demais. E eu imagino também que para um escritor que faz o seu livro, coloca toda a sua paixão ali naquele livro, ver o filme adaptado sem preservar nem que seja um pouquinho da essência, deve ficar um pouquinho chateado, né? Imagino eu. E aproveitando que eu tô falando de livro, gente, eu falei no começo do programa que a Gessi, ela também é escritora e escreveu o livro Eu, Miguel de Cervantes. E eu queria pedir, Gessi, se você pode falar pra gente um pouquinho do seu livro, se ele é uma obra possível de ser adaptada também. Conta aí pra gente. Sobre o meu livro, Eu, Miguel de Cervantes, a ideia surgiu quando eu estava pesquisando para o documentário Portinari do Brasil. O artista, ele fez várias ilustrações belíssimas para o livro Dom Quixote de La Mancha, a pedido da editora José Olímpio. E aí eu comecei a pesquisar sobre Dom Quixote, principalmente sobre o autor Miguel de Cervantes, que na verdade eu conhecia muito pouco. Confesso que antes dessa pesquisa até confundi um pouco as figuras do autor e do personagem. O personagem sempre foi tão forte, né? Confesso agora que bem envergonhada a respeito disso, desse lapso cultural. Mas aí, quanto mais eu lia sobre Cervantes, e isso já extrapolava o tema principal do documentário, mais apaixonada eu ficava por ele. Na verdade, eu fui acometida de uma paixão fulminante por esse escritor espanhol do século XVI. Sua vida é cheia de lances dramáticos, de reviravoltas do destino, de fortes motivações, de momentos de tensão, paixões intensas e, por vezes, de uma estranha atração pelo abismo. Nossa! Aí, meu querido consorte ficou bem enciumado, confesso, e bem chateado pela impossibilidade de enfrentar um rival tão intangível, né? Como é que ele ia fazer? Dou razão a ele. Eu entrei de cabeça na pesquisa sobre Cervantes e quanto mais eu lia, mais eu queria saber. E isso é uma tarefa sem fim, porque
A fortuna crítica a respeito do autor é uma das maiores que eu tenho conhecimento. Olha, haja pesquisa, viu? Eu imagino. Mas é isso. Então, o livro é fruto de intensas pesquisas. Não é mas, apesar disso, não é um livro para iniciado, mas para o público em geral, ávido de um bom romance histórico que cumpra tanto o papel de divertir como o de informar. Seu ponto de partida é a verdade histórica, levantada por estudiosos, acrescida da verdade possível e da verdade poética, não é? Então tem uma parte. Aham. O Cervantes, apesar de ter muito estudo a respeito, se sabe muito pouco da vida dele. Né? Tem momentos que não se sabe muito a respeito, mas tudo que já foi levantado como certo, isso acontece dessa mesma maneira do livro. Aí tem aqueles pontos, né? Não foi bem assim, mas é possível que tenha sido assim, não é? A pesquisa não cobre determinados pontos da vida dele, então a gente quer dizer, na verdade, eu vou para aquilo que pode ser possível. E tem uma parte também de uma verdade poética, aquilo que não se sabe. Como é que é? É assim, desse jeito? É provável que não, mas seria tão interessante que fosse assim. Aham, com certeza. Então, essas verdades, elas estão misturadas na narrativa. E o que eu quero, na realidade, é devolver ao escritor a humanidade perdida, não é? Porque às vezes ele é visto como um herói, outras vezes nem tanto, não é? Então, nessa narrativa que eu desenvolvo, eu tento devolver ao escritor essa humanidade perdida, com suas falhas, tropeços, seus atos prosaicos, sublimes, né? E mostrar que ele foi um homem que sabia do seu talento e não desistiu nunca do seu sonho de ser escritor de sucesso, nem que para isso tivesse que levar uma vida inteira para conquistar. Então, é Uau, isso, Jessi, que tá lindo. bom? Nossa, eu confesso que eu tô assim ansiosa para ler o Eu Miguel de Cervantes. E para quem não sabe, gente, o Miguel de Cervantes, ele foi o autor que escreveu Don Quixote, que é um dos livros mais vendidos do mundo inteiro. E assim, é legal pra gente saber quem é a pessoa por trás da obra, porque né, a maioria das pessoas conhece o Don Quixote, o personagem, mas quem escreveu essa obra-prima, né? Então a Gessi escreveu esse livro sobre a vida do Miguel de Cervantes para mostrar pra gente um pouco do autor e da vida dele. Você me pergunta também sobre uma adaptação do livro. Olha, isso é sonhar bastante, não é? Mas, na verdade, a vida do Cervantes é muito romanesca, né? Tem um período da vida dele, quando ele é jovem, de muito heroísmo, de muita luta. Ele ficou preso, ele ficou cativo durante 5 anos dos muçulmanos. Então, tem muita história. Ele participou de guerra, tem muita história e muita. Que isso, eu não sabia. É fascinante a vida dele, não é? Daria um belíssimo filme. Ah, quanto a isso, eu não tenho dúvida, seria incrível. E eu queria aproveitar, Gessi, te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente, contando um pouquinho da sua experiência como roteirista, um pouquinho da sua obra,
que foi muito incrível, e eu queria até convidar a gente. A Gessi, ela foi minha primeira convidada aqui e minha primeira convidada também de live no Instagram. Foi a primeira live que eu fiz foi com ela. E para quem quiser ver, né, conferir um pouquinho mais, que tem umas outras histórias também nessa live que foi muito bacana, tá lá no meu IG, lá no Salivrando, né? Vocês estão mais do que convidados. E, gente, maravilhosa, né? Muito obrigada, Gessi. Nayara, é sempre muito bom conversar com você. A gente tem uma mesma paixão, né, pela narrativa, né, seja ela escrita, cinematográfica, não é? A gente gosta de uma boa história. É isso. Estou muito feliz de você ter me convidado, tá? Então, gente bonita, essa foi a Gessi que eu convidei hoje para falar aqui um pouquinho a respeito do ponto de vista de uma roteirista, da experiência dela com o livro e adaptação, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto assim que assombra a vida das pessoas que gostam muito de ler e ficam ansiosas pela adaptação daquele livro. E eu, inclusive, agora queria comentar com vocês de duas adaptações que eu li, e uma eu gostei e outra eu não gostei. A primeira que eu queria falar com vocês é sobre os livros do Rick Riordan, que é Percy Jackson e os Olimpianos. Nós sabemos, né, que já existem 2 filmes dessa série de livros e que, gente, sinceramente, os roteiristas eles não respeitaram nem a essência das obras. E eu li em algum lugar que o Rick Riordan nem assistiu aos filmes, né? Acontece, né, gente? Tá lá com o bolso cheio de grana, né? Tô brincando. Mas assim, pros fãs, né, foi uma completa decepção, porque assim, eles mantiveram os personagens, claro, né, bem mais velhos do que eles são no livro, né? Acontece, né? Acontece assim muitas séries da Netflix, né? Mas, gente, sinceramente, eu não gostei. E eu fiquei assim feliz quando eu soube que o canal de streaming da Disney Plus vai readaptar esses livros, porque deu uma certa esperança pra gente de agora eles fazerem algo que faça jus à obra do Rick Riordan. Porque, gente, se vocês ainda não leram Percy Jackson e os Olimpianos, eu super recomendo, porque tem muita gente que fica comparando com Harry Potter, mas sinceramente não tem nada a ver. São 2 histórias completamente diferentes. Percy Jackson é mais voltado para a parte de mitologia grega, mitologia romana. Tem uma história muito legal. E eu li assim, depois de adulta e gostei muito. Falam que é livro para criança, mas eu não achei. Achei muito legal, muito bem construída. Inclusive, né, o autor ele criou todo um universo literário que eu achei muito legal. Eu ainda quero muito ler os outros livros dele, né, que tem os Heróis do Olimpo, um monte, tá? E agora, né, estamos esperando ansiosamente por essa série de Percy Jackson pra gente ver. Mas imagino eu que por ser uma série, por ser mais dividida e tal, pode ser que seja mais fiel ao livro do que os filmes foram. Mas é claro, né, gente, se ninguém nunca leu Percy Jackson e pegar assim, né, de bobeira pra assistir os filmes, vai gostar do filme, porque no filme, assim, sem saber que existe um livro, é uma história até legal. Mas pra quem leu, a gente faz essa comparação, é automático. Então, assim, não ficou uma coisa assim que você olha, nossa, ficou ótimo, né? Igual foram com alguns de Harry Potter. Mas, assim, né, foi bem triste. Mas agora falando de um livro que a adaptação, na minha opinião, claro, ficou maravilhosa, foi o livro Assassinato no Expresso do Oriente, que é da Agatha Christie. Gente, que filme foi aquele? Ficou, assim, muito legal. E esse ano vai até estrear uma outra adaptação de um dos livros da Agatha Christie, que é Morte no Nilo, e que eu tô ansiosa para ver, porque, assim, foi tão legal, eles preservaram a essência demais do livro nesse filme. E, assim, eu super recomendo de assistir, gente, que é muito bacana, vale muito a pena. É um romance policial em que se passa dentro de um trem, né, óbvio, e que os passageiros estão fazendo uma viagem nesse trem que chama Expresso do Oriente, e um dos passageiros ele é assassinado. E dentro do trem estava também o famoso detetive,
que é o personagem, um dos mais famosos da Agatha Christie, que é o Hercule. Não sei como é que fala não, tá? Eu já ouvi falar que é Hercule Poirot, mas assim, pode ser que seja de outro jeito que fale, tá, gente? Mas assim, ele tava no trem e tenta descobrir quem que matou, porque como o assassinato aconteceu com um trem em movimento, então foi um dos passageiros, com certeza. Então, gente, eu super recomendo, é muito legal, tanto o livro quanto o filme. Os roteiristas desse filme, eles arrasaram, porque ficou perfeito. E é claro, gente, existem várias outras adaptações de livro que ficaram bem fiéis. E, inclusive, até parece que quando não acertam uma, vão fazendo outras até dar certo. Igual, por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, tem várias adaptações, né? Inclusive, vai até sair mais uma, só que essa nova que vai sair, ela vai ser, assim, meio que comédia adolescente, sabe? Meio no estilo, assim, de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que pegaram uma obra de Shakespeare e adaptaram para uma comédia, assim, mais light. E Orgulho e Preconceito vai ser nesse estilo também, vai ser uma releitura contemporânea da obra da Jane Austen. E, nossa, gente, eu fiquei muito chocada porque, nossa, eu não sei nem o que esperar disso, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Então, gente, foi isso o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei demais, adorei a participação do Gessi e queria convidar vocês, né, para conhecerem um pouquinho mais das minhas redes sociais. Ir lá no meu site, tem livro com desconto. E eu aguardo vocês lá para conhecer um pouquinho mais do meu mundinho literário, do meu universo. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e que nós possamos nos encontrar aqui novamente na próxima segunda, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.